Pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando de si também, cuidando dos demais, né? Atentos às orientações da OMS. Hoje a gente vai dar continuidade aqui à parte do capítulo que vai falar sobre indústria cultural e meios de comunicação. De certa forma a gente já viu um pouquinho disso na aula passada, mas aqui a gente vai propor alguns aprofundamentos, algumas questões a mais, né, que eu trouxe aqui, que talvez o texto lá não contemple, que eu julgo serem interessantes, até porque esse é um tema que cai muito em vestibulares, né? Vocês devem estar acompanhando aí já alguns vestibulares, eles sempre são recorrentes no sentido de pedir esses temas. Então, vamos dar uma olhadinha lá juntos no que eu preparei aqui. Primeiro a gente pode aproveitar ali uma atividade do livro de vocês que vai falar sobre essa tela. Essa tela é muito famosa, né? De um pintor expressionista muito famoso também, chamado Munch, que quer dizer o grito, né? Então, o título da tela é o grito. Como a gente percebe na tela, né, ela tem ali muito conhecimento, né, como toda obra de arte que tem essa legitimidade de ser chamada de obra de arte, né? E ela não está ali apenas por uma questão de diversão, né? Ali a gente tem uma série de mensagens, de aflições, de sentimentos, que a gente percebe pela arte, né, pela genialidade do artista, que está passando para nós um sentimento, toda uma informação, né, todo um conhecimento que está por trás da obra. Portanto, na visão dessa corrente teórica chamada Escola de Frankfurt, que a gente viu nas aulas passadas, a arte ela deveria servir para isso, para a gente ter uma crítica, uma provocação, um sentido de reflexão, e não apenas uma questão de diversão, de entretenimento, né? Que eles vão começar a perceber lá no período que eles vivem históricos, que de certa forma os produtos culturais, como a pintura, mas a música, a televisão, começam também a prestigiar, né? Privilegiar de certa forma. Então, é nesse sentido que eles começam a criticar essa produção artística mais industrial, mais voltada para as questões de entretenimento e de diversão, onde as pessoas não pensam muito, não usam a arte para reflexão e para crítica da própria sociedade, mas usam a arte para apenas diversão dessa sociedade, quase num sentido alienante dessa sociedade. Isso tudo é uma revisão lá da Escola de Frankfurt que a gente viu, que faz essa crítica, né, ao pensamento, ao uso, né, da arte, principalmente, para uma ideia de pensamento reflexivo, para levar o indivíduo à emancipação, assim como aquele quadro nos faz pensar, nos choca, né? A gente olha ali e pensa, o que isso quer dizer, né? Da onde está saindo isso? E se a gente começar a aprofundar, a gente vai perceber que só ali naquela tela tem um curso inteiro, né? Eu diria. Então, é para isso que a arte, em tese, deveria existir, ou deveria ser. Portanto, mais um cenário de crítica. Mas o que eles estão percebendo é que com o advento das mídias de massa, né, em especial a rádio, a televisão, e a lógica capitalista, né, a lógica da indústria, da fábrica, também avançando para questões artísticas e para as questões de informação jornalísticas, eles ficam muito preocupados porque eles pensam que se a arte e a informação, o jornalismo, cair nessa lógica apenas da produção padronizada, em larga escala e para consumo rápido, elas vão perder o seu caráter essencial, que é o caráter crítico e reflexivo, que, por sua vez, não demanda uma lógica como essa, demanda uma lógica muito mais diferente, né? Mas, provavelmente, um artista, para produzir uma obra de arte como aquela, não faz da noite para o dia, né? Há todo um processo, todo um procedimento. E eles estão criticando essa lógica, de que você não pode cair na ânsia de querer produzir arte e querer produzir informação rápida, como você produz uma camiseta, né? Porque uma camiseta ela não tem o potencial que a arte e o jornalismo tem, a formação tem. Portanto, a gente precisa tratar essas coisas de maneira diferente. Então eles vão dizer lá que a mídia de massas, somada à lógica industrial, até para a produção de arte e informação, vai ser um problema, vai ser a grande crítica da Escola de Frankfurt. E a informação ainda, lá no finalzinho do capítulo, a gente pode classificar em duas formas de indústria cultural avançando no jornalismo. A primeira é a orquestração das notícias, ou seja,
a forma como que elas aparecem num telejornal, por exemplo. Ali no livro tem um texto bem legal sobre isso, quase que padronizando as informações, colocando-as como do mesmo valor, né? Então você tem lá uma informação importantíssima sobre uma descoberta científica e na sequência do jornal há uma informação sobre um artista que estacionou o carro e comprou um remédio. Sabe, que é mais da coluna de fofocas e mais uma coisa menos importante do que uma descoberta da medicina. Mas como ela está ali no mesmo formato, da mesma maneira, apresentada quase que com os mesmos graus de importância, as informações se tornam menores, né? As informações se tornam quase que banais e, de certa forma, você tem que produzir cada vez mais notícias, porque a notícia que demoraria mais para as pessoas refletirem, para as pessoas pensarem, para as pessoas absorverem, que muitas vezes elas não são fáceis de serem assimiladas, principalmente as que lidam com coisas mais complexas, essas não servem mais para o jornal, porque o jornal também tem que vender, porque ele caiu na lógica da indústria, né, da produção em larga escala e da obtenção do lucro lá na frente. E aí a notícia se torna uma mercadoria. Uma notícia se tornar uma mercadoria é muito complicado. Por quê? Porque a gente tem que ter uma ética na notícia. Ela não pode simplesmente ser escrava de quem paga mais, né, ou de quem oferece mais dinheiro, a custo de você ter informações falsas, de você ter informações que muitas vezes deturpam a realidade, e tudo isso eles já estavam vendo, a gente está vendo isso agora claramente com a questão das fake news, né, como isso é grave, impacta inclusive na segurança das pessoas, né, na vida prática das pessoas. Eles já estavam lá na Escola de Frankfurt discutindo tudo isso. Outra característica que a Escola de Frankfurt vem apontar é a padronização, né? A ideia de que você tem um padrão que de certa forma é aceito pela massa das pessoas, e aí você, para vender, coloca os artistas naquele formato que não é muito artisticamente legal de se fazer, né? Porque o artista, por definição, tem que ser uma pessoa livre para a criação. A criação não tem nada a ver com a disciplina, com a ideia de você... aquela coisa da criança na educação infantil, né? Que tem que pintar no quadradinho. Se a criança quiser pintar fora, já parece que está errado. Como se ela não pudesse se expressar, né? Então, isso numa larga escala, numa escala de dimensão maior, né? Pensando aí as grandes produções artísticas, na visão dos teóricos da Escola de Frankfurt, empobrece a arte, né? Porque torna a arte sempre muito padronizada. É só a gente pensar nos grandes rótulos, né, que a gente tem. Pensar que a música, por exemplo, que não é norte-americana, é chamada de world music, né? Ou seja, todo o resto do mundo tem um tipo de música, que é world music, e a música americana é um outro tipo. Portanto, é quase que como se a música americana equivalesse à soma das outras músicas todas, dentro da etiqueta de comércio e de venda de músicas norte-americanas. E a gente sabe que a soma das outras músicas é muito superior à soma possível, né? Nenhum país consegue produzir arte, possivelmente, assim, numa escala humana, que seja maior ou do mesmo grau do que a soma de todos os outros países. Porque todos os outros países têm artistas muito bons, artes super bem feitas, e etc. Então, isso tem menos a ver com a arte propriamente dita e mais a ver com a lógica pela qual o mundo da arte e o mundo da informação acabaram se submetendo. E como eles se submeteram a uma lógica da indústria, que, como eu disse, é uma lógica que veio principalmente para as questões de bens materiais, né, da produção de alimentos, da produção do vestuário, da produção dos móveis da casa de uma pessoa. Tudo, até aí, nem tantos problemas. Claro que tem outros problemas envolvidos, mas nesse sentido, nem tantos problemas. Agora, quando você pega o mundo artístico e também o mundo jornalístico da informação, da comunicação, e você coloca dentro dessa organização mais industrial, esses teóricos estão adiantando já, né, os autores da Escola de Frankfurt, que certamente a gente teria muitos problemas. Ok? Bom, aí eu já tinha trazido para vocês, mas ficou muito em cima naquela oportunidade, a história, digamos, dos meios de comunicação no Brasil, para mostrar que isso foi muito rápido, né? Foi muito revolucionário. Nós ficamos muito tempo, assim como o mundo, com muitas poucas tecnologias que a gente chamaria hoje de mídia, né? Basicamente, a carta, né, e a escrita foi a grande tecnologia de milênios e de séculos. Até que surge, né, lá na Europa, a fotografia. E a fotografia, já na sequência, revoluciona para a ideia do cinema. O cinema, já na sequência, revoluciona para a ideia da rádio. A rádio, na sequência, já traz a televisão.
E a televisão, na sequência, já traz a internet. Portanto, em menos de 100 anos, a gente tem 5 ou 6 grandes revoluções midiáticas, né? A começar pela rádio, pela fotografia, pelo cinema, pela internet, etc. E a gente tem tudo isso em 100 e poucos anos, sendo que a gente ficou muitos séculos anteriormente sem nenhum deles. Então, não é também à toa que a gente tem tanta dificuldade de se inserir, de fazer a digestão, né? Muitas vezes a gente parece que está bombardeado de informações e hoje em dia a gente não sabe nem mais para qual informação a gente presta atenção, qual informação é válida, qual informação é mentira, ou a gente pensa que tem digamos, uma possibilidade, né? uma variedade de opções quando a gente fala em cinema e em televisão, mas quando a gente vai fazer a leitura mais crítica desse cinema e dessa televisão que é feito, por exemplo, aqui no Brasil, a gente percebe, por exemplo, que as televisões abertas no Brasil, que é o que a grande maioria das pessoas no Brasil assiste, elas são restritas a poucos canais, né, a 7 ou 6 famílias, né? Então isso é muito impactante da sociedade que a gente vive, né? Nos outros países isso é impensável, né? Os Estados Unidos têm 200 canais diferentes, a Inglaterra tem 200 e tantos canais de TV aberta, o Brasil tem 7 ou 6, e são 7 ou 6 famílias históricas, né, da comunicação e da política, muitas vezes, brasileira. O rádio é a mesma coisa, né, apesar de ter mais diversidade, mais variedade. Também, de certa forma, a produção do rádio ela é muito comum, né, ela segue uma padronização. Então a gente tem rádios de notícia, rádios de música sertaneja, rádios de música de um tipo, de outro, e todos esses tipos e outros de música são muito padronizadas, muito próximas uns dos outros, né? É só pensar nas bandas sertanejas hoje em dia, né? Quase todas seguem o mesmo padrão estético, cultural, ético, de posicionamento, inclusive político. Então tudo isso, os teóricos já estavam dizendo que era menos fruto da arte, ela por si, porque a gente tem vários artistas aí fazendo coisas muito diferentes, só que a gente não tem acesso. E por que a gente não tem acesso? Porque a gente está restrito a esse modelo que seleciona e padroniza o tempo inteiro, porque não está pensando a arte pela qualidade da arte, como a gente viu no primeiro slide. Está pensando a arte como venda, como lucro, como consumo, inclusive rápido. E de modo que quanto mais a gente consuma e mais crie coisa parecida na sequência, mais as pessoas enriquecem, mais as pessoas ganham dinheiro. Mas a arte e a informação não deveriam seguir essa lógica, segundo esses autores. Então, é importante destacar, como eu disse, que 95% dos domicílios brasileiros têm televisão. A gente situou isso em algumas das aulas anteriores. A pesquisa é muito curiosa porque ela mostra que a gente tem proporcionalmente mais televisão nas casas brasileiras do que propriamente a geladeira. Pra vocês verem o valor que as pessoas dão à televisão ainda no Brasil. Então a televisão ela é muito impactante. Esses programas que passam em TV aberta chegam nas mentes e nos corações dos brasileiros. Então, e a gente tem muita coisa, no mínimo, discutível, né? Programas muito violentos, né? Programas escancaradamente exploratórios do ponto de vista da fé das pessoas, né? Aí, independente de religião, a religião evangélica, a religião católica, onde fica lá um religioso literalmente pedindo o dinheiro e a conta da igreja, passando aqui no canal, né? Eu acho que isso daqui a uns 50, 100 anos vai ser visto com muito maus olhos. E a gente vive isso quase que natural, porque a gente, como a gente vê, a sociologia ela tenta desnaturalizar, né? Porque isso não é uma condição natural, isso é uma criação desse modelo de imprensa, modelo de TV, modelo de igreja, inclusive no Brasil, né? Ou religiões de todas as formas, tal, para não ficar só na católica e a igreja. Bom, então é urgente democratizar os meios de comunicação no Brasil, né? A gente tem uma concentração gigantesca de poucas TVs e poucas produções, e a gente precisa fazer isso porque o controle não é apenas o controle remoto, né? Ele vai além, ele vai para questões mais de ordem política e maiores do que apenas a ilusória, digamos, a ilusória possibilidade de você escolher trocando de canal, porque você escolhe entre 7 canais, e às vezes esses 7 canais, inclusive, são muito parecidos, dependendo do horário que você ligar a TV, você não tem muita opção, na verdade. Ou você tem novela e jornal, ou você tem aqueles programas policiais, que em cada canal é diferente, mas de certa forma é igual, e assim por diante. Eu deixo também um filme para vocês assistirem, que se chama Muito Além do Cidadão Kane. É um clássico, um documentário brasileiro que vai falar
principalmente sobre o poder da televisão, da TV Globo, do Grupo Globo, na área de comunicação. Valeu, pessoal! Até mais!